Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente veio trazer algumas informações de alguns jogadores que estavam encostados, mas podem voltar a ter oportunidades com o Renato Gaúcho. Mas antes de a gente trazer esses jogadores, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. A gente está aí na meta de chegar aos 11.700 inscritos, então sua inscrição nos ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor, deixa o like nesse vídeo aqui e também deixa aqui nos comentários. Você acha que o Renato vai ser coerente dando oportunidade para esses jogadores ou esses jogadores não deveriam ter mais oportunidades no Fluminense? Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. E alguns jogadores que estão encostados hoje no Fluminense trabalharam com o Renato Gaúcho no passado, como é o caso do Thiago Santos, alguns jogadores, como o Everaldo, que hoje é reserva também, já trabalhou. O Lima, que é muito criticado, já trabalhou. Então tem uma infinidade de jogadores, tanto que na entrevista coletiva dele, ele já deixou claro que trabalhou com 80% desse elenco. Alguns ainda não trabalhou, mas ele está tendo a oportunidade de trabalhar, mas já conhece boa parte desse elenco. E também falou que no período que ele tirou sabático para poder descansar de aproximadamente 3, 4 meses, ele assistiu muitos jogos, então ele conhece muito bem o Fluminense, onde ele acredita que ele pode potencializar o jogo de alguns, e falou que todos terão oportunidades, inclusive a molecada que vem da base vai ter oportunidade jogando com ele. Só que no primeiro treino do Renato Gaúcho, já deu pra gente perceber que algumas coisas vão ser algumas posturas vão ser mudadas. Primeiro, o esquema do jogo dele, ele vai querer um futebol mais ofensivo, que ele já deixou claro, não vai jogar igual o Mano Menezes totalmente retrancado, vai querer um time mais à frente. E também, uma das coisas que eu fiquei imaginando, eu falei isso na live de ontem, era que o Thiago Santos, jogador que era homem de confiança dele no Grêmio, poderia voltar a jogar e voltar a jogar de volante. Eu até, no primeiro momento, achei que talvez o Thiago Santos poderia ter oportunidade no sistema defensivo de zagueiro. Por quê? O Freitas vem muito embaixo. O Ignacio, para mim, é melhor que o Freitas, melhor que o Thiago Santos, e para mim deve ser o titular no jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino. Só que a gente não tem essa confirmação ainda, muito provavelmente a gente vai ter essa confirmação no decorrer desse sábado, após o treino, né? A gente vai até fazer a escalaçãozinha e tudo bonitinho para a gente poder ter uma ideia. Só que o que eu fiquei pensando, o Thiago Santos com o Renato Gaúcho, ele jogava como camisa 5. E a gente tem reclamado que o Fluminense não tem um camisa 5 de ofício mesmo. Ele tinha o Otávio que chegou, acabou sofrendo uma lesão e praticamente vai perder a temporada toda. Tem o Facundo Bernal que ainda não está 100% adaptado, só que o Thiago Santos já jogou de 5, né, no Palmeiras, no Grêmio, na MLS também era o camisa 5. E o Renato era um dos caras que não gostaria de disse que o Thiago Santos saísse do Grêmio, no ano que o Thiago Santos vem para o Fluminense e até nos ajuda a conquistar o título da Libertadores. Então, do primeiro treino do Renato, já começa, na escalação postada pelo GE, já começa uma duvidazinha ali. Quem vai ser o titular? Thiago Santos ou Hércules? Até uma das coisas que a gente vem debatendo também, né, desde a terça-feira, com a má atuação do Hércules, ainda sem saber que o Renato Gaúcho seria treinador do Fluminense, é que o Hércules merecia sair do time. Só que a nossa discussão caminhava, né, por um ponto que quem deveria ser promovido para a titularidade seria o Facundo Bernal. Só que, pelo andar da carruagem, quem vai ser o titular ali de camisa 5 é o Thiago Santos. Por que o Renato Gaúcho pode estar querendo botar o Thiago Santos ali de camisa 5? Eu vou te dar 3 fatores que eu acho que vai contribuir para que o Thiago Santos comece jogando ali como o primeiro volante do time do Fluminense. O time do Mano Menezes era um time conhecido, né, no final do ano passado, durante algumas jogadas do Brasileiro, como um time muito forte defensivamente, né, um time sólido defensivamente, que perdeu essa solidez no decorrer desse ano de 2025. A gente perdeu vários jogos de forma vexatória, inclusive o jogo com Fortaleza. E um dos pontos que eu acredito que esse time vai perder um pouco essa solidez é sem ter o camisa 5. O Bernal jogava no passado de 5, o André jogava de 5, o André era um cara que dava uma sustentação defensiva muito boa. O Bernal, mesmo não adaptado, conseguia fazer isso muito bem. E eu acho que a primeira medida do Renato colocar o Thiago Santos ali como 5 é para poder proteger essa defesa que vai ser composta por Thiago Silva e mais um, né? A gente não sabe se é o Freitas ou se é o Ignacio. Eu apostaria que seria o Ignacio para o jogo de domingo. Então você coloca o Thiago Santos para ficar ali na frente da defesa, protegendo, sendo aquele cara mais cão de guarda, pegador ali. E também pelo que o Renato falou, que o Thiago Santos ajudou muito ele no Grêmio e que está feliz de voltar a trabalhar com o Thiago Santos. Então isso vai nos dando um entendimento que realmente o Thiago Santos vai voltar a jogar como 5 ali na frente da defesa tricolor. O que eu vejo como ponto negativo do Thiago Santos sendo o nosso primeiro volante. No futebol de hoje em dia, a gente precisa de um camisa 5 que saiba construir o jogo. O Martinelli sabe construir muito bem o jogo. O Bernal, embora não esteja 100% adaptado, ele tem mais qualidade técnica que o Thiago Santos para poder construir esse jogo aí. Mas o Thiago Santos, por que ele se deu tão bem jogando de zagueiro? Ele tem uma qualidade de volante,
jogando de zagueiro. E normalmente o zagueiro não tem tanta qualidade para construir o jogo. Tipo assim, o Thiago Silva é um caso atípico, o Nino, os zagueiros que a gente tinha que saber sair construindo o jogo eram casos atípicos. Então ele jogando ali de zagueiro, jogando de frente, ele conseguia ser mais produtivo do que ele jogando de 5-5 mesmo. Então para mim, o Fluminense perde na questão de começar construindo o jogo com o Thiago Santos. Só que o Renato também na primeira coletiva dele já deixou bem claro que o time dele vai ter a posse de bola, vai sair jogando em alguns momentos, mas não vai ser todos os momentos que ele quer o time saindo jogando. Alguns momentos ele falou que vai ser necessário realmente dessa bola quebrada lá na frente. Então, ele coloca o Thiago Santos para dar essa solidez defensiva sem ter esse cara para fazer a construção do jogo. Eu acho que com a entrada do Thiago Santos, o Martinelli vai ter mais liberdade para poder criar, para poder atacar, e aí o Hércules também vai ter que começar a produzir mais para poder brigar efetivamente com essa vaga com o Martinelli. Então, como que eu vejo que fica a composição de meio de campo do Fluminense? Né? Thiago Santos volta a ser volante, brigando por vaga com o Martinelli, ou melhor, brigando por vaga com o Bernal. Na verdade, o Bernal vai precisar se provar para poder ganhar essa vaga do Thiago Santos, e o Martinelli e Hércules e Nonato brigam pela segunda vaga ali no meio de campo. Eu acredito também que o Renato Gaúcho deve fazer com o tempo um ajuste nessa formação tática, saindo do 4-3-3, jogando no 4-2-3-1, onde no primeiro momento ele nem precisa mexer com nomes, ele só mexer as peças dentro do tabuleiro, já que ele vem jogando. Igual o John Alves jogando por um lado, o Caleb jogando pelo outro, o Ganso voltando jogando centralizado, com o Martinelli e Thiago Santos ali no meio de campo. Martinelli com um pouco mais de liberdade para sair para armar os jogos e Germancano centralizado. Eu não sei se esse esquema vai funcionar porque o Germancano jogando centralizado dentro da área, eu não sei quanto que ele vai conseguir produzir. Porque normalmente no esquema desse você tem que ter um cara que é bom cabeceador, um cara que consiga fazer mais a referência, um cara mais estilo Everaldo. E o Germancano depende muito de alguém que se aproxime dele para jogar. Claro, o Renato Gaúcho ele pode fazer esses caras se movimentarem, se aproximando do Germancano, que pode dar certo. Mas eu vejo muito essa mudança tática, porque a maior parte dos times que o Renato Gaúcho trabalhou, ele gostava dessa formação, nesse 4-2-3-1. Outro ponto também que fica, né, na nossa dúvida contra o Red Bull Bragantino, que as escalações dão um Lima como titular ou Lescano. E eu apostaria talvez o Ares poderia jogar por dentro e o Kevin Serra jogar aberto pelo lado direito. Só que também o Lima foi um dos jogadores que o Renato lançou no Grêmio. Né? O Lima era da base do Grêmio e um dos primeiros a dar oportunidade para o Lima foi o Renato. Então pode ser que o Renato mantenha o Lima nesse primeiro momento ou dê oportunidade para o Lescano. É até uma questão ali, né, que a gente vai ficar para observar. Quem vai ser esse titular ali da 10 ali? Porque o Ganso, mesmo que ele volte no domingo, ele não vai voltar como titular. Ele está mais de 4 meses sem jogar, então ele provavelmente vai voltando aos poucos ali até recuperar sua titularidade. Então para mim fica uma dúvida entre Lima e Lescano, mas eu acredito que nesse momento o Lima saia na frente, até por já ter trabalhado com o Renato conhecer o estilo de jogo do jogador, o jogador conhecer a forma que o Renato gosta que ele jogue. Então eu acho que Thiago Santos e Lima, com a chegada do Renato Gaúcho, vão ganhar uma sobrevida aí nessa temporada para ter alguns minutos para jogar. Acho que o Lima temporariamente, mas o Thiago Santos, se ele conseguir ajustar essa defesa ali, dando uma solidez, eu acho que ele vai ter uma longitude maior aí, né? Uma longevidade maior jogando na frente da defesa tricolor, ainda mais que o Bernal não está adaptado, o Otávio está fora, então acho que o Thiago Santos pode sim, ao longo da temporada, ter mais minutos sob o comando do Renato Gaúcho. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui nesse vídeo aqui, dá essa moral pra gente, compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor, se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito, e lembrando, sábado é dia da nossa live. Então todo sábado a gente tem live às 11h30 da manhã, hoje teremos convidados especiais, então vai ser um prazer se você puder participar dessa live. E lembrando, lives no canal são todas terças, quintas e sábados, e vídeo a gente está postando todos os dias, alguns dias até mais que um vídeo. Então se inscreve no canal aí para você sempre ficar bem informado aqui no Falando de Flu. Saudações tricolores e até a próxima.